7ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura. Peço ao vereador Almir Fernandes que leia a ata anterior. Ata da 4ª reunião extraordinária da 7ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura, realizada no dia 16 de maio de 2016. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes, aos 16 dias do mês de maio do ano 2016, às 17h30, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa Mariano, na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Vicente André Gomes, ocuparam primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Edmar de Oliveira e Augusto Carreiras, havendo nome legal ao seu presidente, declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, foi feito, submetida à apreciação do plenário. Foi a mesma aprovada sem restrição. Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, a oportunidade em que foram registradas as presenças dos vereadores Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Lino Ariano, Mário Cipriano Maguari, André Regis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreira, Davi Muniz, Eduardo Marques, Heriberto Rafael, Felipe Francismar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Jairo Brito, Jair Masfora, Luiz Eustáquio, Marcos de Bria, Marília Reis, Michele Colles, Osmar Ricardo, Rodrigo Vidal, Rogério de Luca, Vera Lopes, Vicente André Gomes e Wilton Brito foram justificados aos seus vereadores Carlos Gueiro, Erivaldo da Silva, Isabela de Rodão, Jadeval de Lima e Marco Aurélio. Havendo nome legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da reunião, a pauta do dia, do qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento 1815 de 2016, de autoria do vereador Aerto Luna. Discussão única do requerimento 1828 de 2016, de autoria do vereador Aerto Luna, foi aprovado. Segunda discussão do parecer 195 de 2016 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 6 de 2016 do Poder Executivo, votaram os seguintes vereadores: Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Aimee Carvalho, Alfredo Santana, Lino Ariano, Mário Cipriano Maguari, André Regis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreira, Davi Muniz, Eduardo Marques, Heriberto Rafael, Felipe Francismar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Jairo Brito, Jair Masfora, Luiz Eustáquio, Marcos de Bria, Marília Reis, Michele Colles, Osmar Ricardo, Rodrigo Vidal, Rogério de Luca, Vera Lopes e Wilton Brito, total 26, foi aprovado. Segunda discussão do parecer 196 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 7 de 2016 do Poder Executivo, foi aprovado. Segunda discussão do parecer 197 de 2016 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 8 do Poder Executivo, foi aprovado. Discussão única do parecer 198 de 2016 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 26 de 2014, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Discussão única do parecer 199 de 2016 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 229 de 2014, de autoria do vereador Stefano Menudo. Foi aprovado. Discussão única do parecer 201 de 2016 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 26 de 2015, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, primeiro orador para a tribuna, vereador Jair Masfora agradeceu a paciência e a atenção dos educadores na galeria. O presidente informou que o vereador Osmar Ricardo terá que ausentar-se devido à convocação da Secretaria de Administração sob a pauta votada na reunião. Em continuidade, o vereador Jair Masfora falou sobre o seu trabalho da Prefeitura, destacou a necessidade de uma reforma pedagógica no município. Em seguida, comentou que na Secretaria atua na estruturação e capacitação dos docentes, na diminuição da evasão dos discentes. Mencionou também a parceria com a iniciativa privada, o ONG, para a capacitação dos educandos. Foi aparteado pelos vereadores Marília Reis, Gilberto Alves, Aline Mariano. O senhor presidente convocou a casa, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, terça-feira, 17 de maio de 2016, no local do costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida aprovada vai assinada por quem direito. Lida a ata, senhor presidente. Ata colocada em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Vereador que concorda, permaneça como está, aprovada. Leitura do expediente. Leitura do expediente, projeto de lei 71 de 2016, de autoria do vereador André Regis, projeto número 72 de 2016, também do vereador André Regis, projeto de decreto legislativo 16 de 2016, de autoria da vereadora Lino Mariano, projeto de decreto legislativo 2017, de 2016, da Comissão Executiva. Lido o expediente do dia, senhor presidente. Lido.
Início do pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereadora Vera Lopes. Vereador Amaro Cipriano. Ainda não. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu ocupo a tribuna nesta tarde para fazer aqui um lembrete, uma lembrança a um grande homem pernambucano que, na imagem de alguém da cidade do Recife, de algumas pessoas que às vezes não têm conhecimento do que está ocorrendo, ele me fez algumas reclamações e algumas interrogações referente ao grande compositor, cantor, homem que dominava a música carnavalesca, Capiba. E eu conversando com algumas pessoas desta casa legislativa, já tive a informação que, na verdade, o Capiba não foi esquecido pelo recifense, nem pela prefeitura, nem pelos vereadores. Já existe um projeto lá do prefeito, do executivo, mandando para cá, e também um busto, né, de Capiba para ser colocado em uma praça, em uma avenida, o nome dele em uma avenida, numa rua, num monumento da cidade do Recife. Então já é grande a satisfação de saber dessa informação da casa, que existe algo, né, tramitando e sendo elaborado para homenagear Capiba, que jamais poderia ser esquecido pelo povo da cidade do Recife. E outro assunto, senhores vereadores, é que na sexta-feira passada foi inaugurado o Hospital da Mulher do Recife. E na inauguração existia alguns rumores nas falações, nos discursos, né, de quem ia ocupar a tribuna. Inclusive eu cumprimentei o senador Humberto Costa, que estava lá presente, conversei com ele, que independente de partido, Humberto Costa, ele sempre foi uma pessoa que a gente teve um bom relacionamento. Ele foi vereador aqui comigo em 2001, depois fui secretário de saúde da cidade do Recife, e eu conversei com o Humberto, né, até cumprimentei referente à fidelidade dele até o final, né. E o que chamou muita atenção na inauguração do Hospital da Mulher do Recife foi que nos discursos que foram proferidos naquela manhã e tarde, né, lá no Curado, é que o prefeito Geraldo Júlio, ele fez um discurso assim muito feliz, quando ele naquele momento falava que era momento de agradecer, né, ao senador pelo empenho que ele teve, né, agradecer o governo federal pelos recursos repassados para o Hospital da Mulher, agradecer o governo do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, que também teve um empenho muito grande, e o trabalho de Geraldo com toda a sua equipe. Mas o mais importante foi que Geraldo Júlio enfatizou e focou os deputados federais, né, a bancada pernambucana que tinha encaminhado emendas, né, para o Hospital da Mulher. Existia lá alguns detalhes que a gente via, algum semblante assim um pouco meio constrangido. Pensava que na hora do discurso do prefeito ele ia só puxar a bola só para ele, mas ele dividiu, né, com o meio de campo todinho. Então foi um ambiente harmonioso, né? O Eurico Freire, você estava presente, não foi, Eurico, também, né? O vereador Eurico Freire estava presente e viu que foi um discurso muito feliz, onde ele designou, falou com todo mundo, disse que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então eu acho que é assim que se faz, independente de partido, de cores, a pessoa tem que reconhecer que o Hospital da Mulher do Recife é um equipamento de grande valia, principalmente para as mulheres da cidade do Recife. Já vai com mais de 1000 atendimentos, né, no Hospital da Mulher do Recife.
A tendência agora vem passos de alto risco, né? Depois vem cirurgias, e aí vai encaminhando os trabalhos em nossa capital, que é muito importante. Então, quero parabenizar os discursos, o pessoal que falaram foram felizes. Humberto Costa, no seu discurso, disse que foi convidado pelo prefeito Geraldo Júlio, né, para estar presente no evento. Geraldo falou que Humberto esteve 2 vezes no hospital, agradeci a força que ele deu também, e também foi uma junção de recursos para chegar a um grande momento da inauguração do Hospital da Mulher do Recife. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, vereadora Isabela de Rodão. Pode sair daí. Então, você troca comigo? Não, porque eu estou esperando para tomar água. Quer falar logo? Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa tarde a todas e todos. Venho nesta tarde, inicialmente, registrar que hoje é o Dia Internacional de Combate à Homofobia. O dia importante, simbólico, que registra essa grande luta pela igualdade, a igualdade onde todas e todos transitem, vivem de forma harmoniosa e respeitosa. E aqui nesta data, que é simbólica, mas é simbólica e extremamente significativa, eu gostaria de compartilhar com Vossas Excelências acerca do projeto que está tramitando nesta casa, o projeto número 26/2016, que proíbe em todas as unidades escolares da rede de ensino público do município do Recife a utilização de livros que tratem da questão de gênero. E aqui eu gostaria de tocar nesse assunto para dizer que ainda... Muito obrigada, vereador. Que ainda na semana passada, vereador Henrique Leite, o presidente desta casa, Vicente André Gomes, colocou de forma pública que não colocaria este projeto extra pauta para ser votado. E eu queria aqui poder socializar de forma oficial, já que foi dito em conversas fora do plenário, inclusive com grupos de coletivos que se faziam presentes na semana passada, de que este projeto só entraria na pauta quando, ou melhor, que entraria em pauta e não extra pauta. E é isso que eu queria aqui poder reforçar. Primeiro, a nossa crença na palavra do presidente de que este projeto não entrará extra pauta. O dia que ele entrar, que ele achar conveniente e coerente, que ele entre na ordem do dia. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu gostaria de socializar também é que a Assembleia Legislativa tinha projeto similar a este. E foi barrado, vereador Jurandir, na Comissão de Legislação. E interessante porque a relatora deste parecer na comissão, que foi votada e aprovado por unanimidade, a deputada Tereza Leitão, deixou muito clara a inconstitucionalidade deste tipo de projeto. Primeiro porque o Estado, no caso aqui nós, o município, se pegarmos os mesmos argumentos, nós não temos competência para legislar sobre matéria. A gente não pode simplesmente dizer o que é que entra e o que é que sai do currículo. A gente aqui está afrontando diretamente um princípio constitucional que dizem que todos são iguais perante a lei. A partir do momento que a gente diz que não pode se tocar na questão de gênero, eu não estou reconhecendo a igualdade presente. E é uma pena que a nossa comissão da casa aprovou, deu um parecer aprovando este projeto. É uma pena. Inclusive, o nosso parecer da Comissão de Juventude é pela não aprovação, haja vista que ele afronta diretamente o direito da juventude.
E aí está para que os novos membros, que eu estava aguardando que saísse a publicação no Diário Oficial, os novos membros da Comissão da Juventude, que é o vereador Rodrigo Vidal e a vereadora Michele Collins, possam então assinar o parecer da comissão, o parecer da Comissão da Juventude, concordando ou discordando. Claro que vai ficar para que cada um se posicione da sua forma. O nosso parecer, o meu parecer enquanto relatora da Comissão da Juventude, deste projeto, é pela reprovação. E aqui eu gostaria de dizer que vários documentos, inclusive, foram acostados ao projeto da Assembleia, inclusive um documento oficial da ONU Mulheres, onde, de fato, se posiciona contrária e colocando o retrocesso que se dá a partir do momento que se tira a discussão de gênero da sala de aula, que se tira a discussão do respeito dentro das escolas. Aqui eu cito, por exemplo, um projeto que a Prefeitura do Recife, através da Secretaria das Mulheres, tem junto às escolas municipais, que é o Maria da Penha Vai à Escola. Esse tipo de projeto não vai poder acontecer, porque ele trata da questão de gênero. A Lei de Maria da Penha nada mais é do que a violência quanto à questão de gênero, dentro de casa, a violência doméstica. E se um projeto desse é aprovado dentro desta casa, apesar da sua inconstitucionalidade, ele afeta direitos que demoraram muitos e muitos anos para serem conquistados, especialmente pelas mulheres. Então, neste dia de hoje, no dia internacional, senhor presidente, só para concluir, porque de fato o barulho às vezes atrapalha o nosso raciocínio. Hoje, o Dia Internacional de Combate à Homofobia. Eu queria poder deixar registrado e fazer um apelo às vereadoras e vereadores desta casa que revisem seus posicionamentos quanto a essa questão. É muito grave a gente continuar fechando os olhos para a violência que as pessoas vêm sofrendo por questão de gênero, de orientação sexual. Isso não pode continuar sendo admitido. E a gente não pode fechar os olhos para esta realidade. É este apelo que eu faço e deixando claro, já de antemão, o nosso posicionamento e o posicionamento do presidente desta casa, de que este projeto não entrará extra pauta, e sim na ordem do dia. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. O próximo vereador inscrito, vereador Jurandir Liberal. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, primeiro eu queria fazer esse mesmo registro que a vereadora Isabela fez, com relação ao projeto que está aqui, que está na ordem do dia e foi retirado, com relação a essa questão dos livros nas escolas, dizendo ainda que ele é inconstitucional à medida que você define gastos para o município na substituição desses livros. Então não podia ser iniciativa dessa casa, só fazer esse registro. Mas eu me inscrevi, presidente, para falar mal, eu estava em dúvida se falava mal do prefeito Geraldo Júlio ou se falava mal do golpista Temer, porque dos dois tem motivo suficiente. Então eu preferi falar do golpista Temer. Eu digo golpista porque você escolhe às vezes um vice, um companheiro para vice numa chapa e ele passa a ser o articulador de um golpe, como foi esse presidente que está na ordem do dia. Agora eu queria ver, são os coxinhas que estavam indo para a rua, que combatiam, vamos combater a corrupção. Aí foi feito um levantamento aí, que os ministros indicados pelo golpista, a maioria ou está na Lava Jato, ou está com processo. Então, onde é que... E agora, os coxinhas vão fazer o quê? Segundo, os coxinhas criticavam as ações do governo na área da economia. Criticavam as ações do governo na área da cultura. E aí eu vejo, vereadora Isabela, Vossa Excelência, que é uma defensora das mulheres, aí o coxinha que está lá, eles gostam das mulheres recatadas e do lar. Então, por isso, não colocou nenhuma mulher
no Ministério, viu, vereadora Vera? Você, Vossa Excelência, que é uma defensora também das mulheres, não tem nenhuma companheira sua como ministra. Só tem de paletó e gravata. E um deles ainda tem o descaramento de dizer que a reunião foi rápida porque não tinha nenhuma mulher para atrapalhar. Então esse é o tratamento com as mulheres. E eu quero ver as coxinhas mulheres que iam para a rua fazer crítica, o que é que vão dizer agora. Portanto, eu quero deixar claro que falava muito da Dilma, que a Dilma era isso, Dilma era aquilo, agora não provaram nada até hoje. É uma mulher honesta, julgada por... que Lula dizia que tinha 300 picaretas no Congresso, mas tem mais, tem 300 e alguma coisa, é tanto que votaram 367 votos para retirar a presidente. E a grande maioria com o rabo preso, na expressão da palavra. Portanto, é isso que a gente assiste, um governo golpista que está na ordem do dia e, coincidentemente, colocou 4 ministros aqui do estado de Pernambuco. Pronto, estavam criticando que só tinha um ministro aqui do estado, agora tem 4. Eu quero ver as ações que virão para o estado de Pernambuco. Primeiro, colocou o ministro da Educação, que eu acho que ele jamais passaria num concurso para professor da rede municipal do estado de Pernambuco. Rede municipal do Recife. Imagine ministro da Educação. E aí eu não vou julgar os demais, porque Mendonça é ministro da Educação. Portanto, Educação e Cultura, que acabaram agora com o Ministério da... Pronto, acabaram com o Ministério da Cultura e botaram um rapaz que tem uma cultura extrema, que é Mendonça Filho. Portanto, está bem encaminhado e eu quero ver exatamente se tem alguma pessoa que se arrependa daquele bater panela que estava fazendo há muito tempo atrás. Essa é a nossa esperança, que essas pessoas comecem a reconhecer os processos que estão andando da Lava Jato, onde o presidente da Câmara deram um jeitinho para afastá-lo temporariamente, para nomear um vice-presidente que era um absurdo o vice-presidente Eduardo Cunha assumir. Mas a sequência maior está o presidente do Senado, que também está na mesma linha do partido do PMDB, o partido que teve a ascensão fundamental da questão do golpe. Pena que o PSDB aqui de Pernambuco tem acompanhado também a mesma linha. Inclusive o ministro que hoje é senador, Fernando Bezerra Coelho, que foi ministro de Dilma, que teve todos os privilégios de Dilma, que investiu inclusive aqui no estado de Pernambuco, que teve o tempo todo, só saiu para ser candidato a senador, também está no mesmo rol dessa tropa que apoiou o impeachment. Portanto, eu queria fazer esse registro e vamos continuar fazendo registro durante o tempo que essa turma tiver, porque eu espero que esse golpe ele tenha um prazo determinado de encerrar. Muito obrigado, senhor. Obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito, vereador Osmar Ricardo. Senhor presidente, só questão de ordem. Eu estou inscrito também, né? Obrigado. Não, tudo bem. Eu me submeto, eu sou um cara democrático. Diga ele que a mesa é aqui. O jogo. Eu me submeto ao presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, vereadora Isabela, Vossa Excelência está de parabéns em trazer um assunto importante, que esta casa tem um projeto de lei, inclusive que a gente precisa discutir, inclusive, o formato da comissão da Frente Parlamentar LGBT. Precisamos discutir essa frente, ver os vereadores que, de fato, defendem que estão nela e que querem participar dela também, porque não adianta ter uma frente parlamentar, mas não tem ação dos vereadores que não faça esse pronunciamento que Vossa Excelência trouxe a esta casa hoje. Mas eu insisto, vereador Jurandir Liberal, meu líder de partido, Decídio Amaraonte, vereador Jurandir Liberal, foi para o Roda Viva, inclusive denunciou 20 senadores. 20 senadores.
do PMDB, o presidente e outros parlamentares de outros partidos. A Operação Lava Jato, que teve uma ação em 9 estados, que pegaram as listas dos deputados, que o então delegado Sérgio Moro proibiu que essa lista fosse divulgada, né? Divulgada, a imprensa divulgasse, mas que muita gente pegou e teve acesso a essa lista, inclusive de várias pessoas, deputados, parlamentares, candidatos, que estavam naquela lista, que pegaram dinheiro da Odebrecht. E nele estava a maioria dos ministros do governo Temer, está na lista da Odebrecht. Está na Lava Jato, está num processo que eu não acredito que vai andar mais. Não acredito, essa Lava Jato, a ideia dela é estancar ela mais na frente, não de imediato, mas aos poucos, né? Se olhar, a imprensa já mudou o discurso, já está em outra operação, já não fala mais na Lava Jato, e quando fala é muito pouco, um assunto pontual que venha trazer o nome do PT à tona. Mas agora é a Veló, né? A nova operação que o presidente da Gerdau, de um grupo forte, está iniciado também, né? Que na verdade, o fundo disso tudinho, se Lula não fosse o que é Lula hoje, né? A Dilma não ia ter nenhum problema, ela ia terminar o mandato dela, porque a direita, na verdade, ela não tinha a consciência do que eles queriam. O DEM, o PSDB, o próprio PMDB de Temer, quem ia assumir a presidência? Se há um ano atrás tivesse tirado Dilma. Era uma nova eleição. Esperaram fazer um ano para poder tirar Dilma. Num golpe instalado e construído em todo um processo que eles não ganharam a eleição, perderam. Porque isso aconteceu na Argentina, né? Na Argentina, a direita conseguiu ganhar a eleição fácil. Tentou fazer isso no Equador, tentou fazer isso no Uruguai, né? Ao comando do imperialismo, do poder econômico. Do poder econômico que manda nesse país, que manda no mundo. Né? Então a gente tem que esclarecer isso para a sociedade, vereadora Vera Lopes. Alguém pode até achar que é uma bobagem o que a gente fala aqui nessa tribuna, mas o que a gente está falando é o que eles tentam fazer em todos os países, que tem pessoas que defendem a democracia, pessoas que defendem o socialismo, de fato. Hoje eu fui abordado, vereador Jurando Liberal, pelo eleitor aqui, um eleitor do bairro do Barros, ali pertinho do Coqueiralto, em Jipió, e ele falou: você saiu do PT, Osmar? Eu disse: jamais eu vou sair do partido, que eu construí ele. Vou ficar até o fim, porque eu acredito que foi o país, que foi o partido que mudou e transformou a vida do povo brasileiro. Não só do povo brasileiro, com os acordos que o presidente Lula tinha a capacidade de fazer o debate político com outras nações, era muito importante. E ele dizia que queria votar em mim, vereador. Dizendo que queria votar no senhor, mas o senhor do PT. Eu disse: daqui a um ano você vai me procurar para votar em Osmar e para votar no PT, porque vou sentir saudade do que era o Partido dos Trabalhadores. Não é isso que o PSDB diz, não é isso que o DEM diz, não é isso que o PPS diz e que o próprio PMDB, porque eles estão dentro da corrupção. Eles criaram a corrupção aqui no Brasil. Na época de Oreste Quércia, na época de Mário Covas, com o metrô de São Paulo, e com outras coisas que todo mundo sabe o que é que eu estou falando aqui. E o debate é importante desta casa, o debate é salutar. Esta casa é uma casa de debate, uma casa plural. Pernambuco, ele é visto pelo celeiro político que ele tem de pessoas com capacidade de discutir a política. E que é isso que a gente vai trazer para essa tribuna aqui no dia a dia, senhor presidente. Tenha certeza que a gente não vai se render, nós vamos resistir a esse golpe político, debatendo nesta casa, porque a Casa Zé Mariano é uma casa política, e Zé Mariano foi um grande político, e foi também ressachado pela direita e pelos militares. Então deixa aqui registrado esse fato, e vamos voltar à tribuna amanhã aqui, se Deus quiser, para estar massificando e mostrando para a sociedade do Recife, né, e do nosso estado, que assiste a TV Câmara, muitos vereadores acham que não assistem, mas assistem. E esse debate a gente vai trazer no dia a dia desta casa. Vamos trazer o debate de oposição à Prefeitura do Recife, do PSB e daqueles que foram golpistas no governo e no Congresso Nacional. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Jaime Aspora. Vereador Alfredo Santana. Vereador Jaime Aspora deve ter dado a saída, mas volta. Vereador Jaime está fora. Alfredo Santana. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, boa tarde a todos. O que nos traz à tribuna nessa tarde, na realidade, senhor presidente, é um ato de repúdio a uma fala do atual secretário de Turismo do Estado de Pernambuco, o Felipe Carreras, quando ontem, na Folha de Pernambuco, veio então um artigo falando a respeito, e eu tenho certeza que não era intenção dele, mas repercutiu muito negativamente quando ele falou a respeito do ex-ministro Armando Monteiro e falando a respeito do substituto atual, que é o Dr. Marcos Pereira. Mas ele referiu-se de uma forma tão ruim e com uma intenção, eu tenho certeza que não seria essa, mas a repercussão, senhor presidente, foi muito negativa no que diz respeito aos pastores, porque ele falou que foi uma passagem pífia do ex-ministro Armando Monteiro pelo Ministério da Indústria e do Comércio Exterior. E, falando mal do ex-ministro, disse então que até um pastor veio substituir, como que, sendo um pastor, fosse algo que representa algo sem valor. Quando, na verdade, o doutor Marcos Pereira, ele não procurou saber, de fato, acredito eu, mas uma pessoa muito preparada. Porque, senhor presidente, uma pessoa que foi presidente hoje da segunda maior rede de TV do país, que foi a Rede Record. Ele que é professor de Direito Penal, muito preparado, porque qual a dificuldade para ser um ministro? O que é necessário para se fazer um bom trabalho no ministério, seja qual ele for? Se não, em primeiro lugar, ter vontade de levar a nação a uma qualidade de vida melhor. E isso eu tenho certeza que o doutor Marcos Pereira tem de sobra. Tem provado isso à frente, quando estava como presidente do Partido Republicano Brasileiro, qual faço parte, com muito orgulho. E tenho certeza que o nosso deputado federal e atual secretário estadual de turismo, Felipe Carreras, não foi feliz na sua fala, e fica aqui a nossa indignação, mostrando que o fato de ser pastor, e se fosse ele um padre, será que falaria? Se fosse ele um pai de santo, será que o secretário falaria? Quer dizer, são colocações equivocadas e que nós precisamos, de fato, ter uma postura e de como nós devemos ter uma ótica com relação aos evangélicos. Porque eu me lembro, senhor presidente, que na Bíblia tem um livro chamado Salmos, que a maioria dos salmos foram escritos por um pastor. Um pastor que era esquecido, chamado Davi, e tornou-se o maior rei de toda a nação de Israel. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Jaime Aspora. Vereador Luiz Eustáquio.
Deixa ele vir, deixa ele vir. O vereador Jaime é fora. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz Eustáquio. Ocasionalmente eu tive que ir ao sanitário e agora me chamaram para assinar um documento, mas reconheço aqui a falha de não estar na hora do chamado. Mas bem, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o que me traz aqui nessa tribuna é o mesmo assunto que trouxe a vereadora Isabela de Roldão, o Dia Internacional de Combate à Homofobia, que muito oportunamente foi abordado por ela. Além da questão dos livros didáticos, que ela já muito bem colocou aqui, e a gente espera da mesa, da presidência, realmente que não seja colocado em votação de maneira extra-pauta, para que não só a gente, presidente, eu sei da sua sensibilidade, vereador Henrique Leite, com essa causa, eu sei que Vossa Excelência é contra esse projeto anacrônico, que é um retrocesso na área de direitos humanos, mas que a mesa realmente faça valer o que foi acordado, que é não colocar em votação sem, no mínimo, ser colocado em pauta, como de resto devia ser tudo aqui, porque esse é um projeto, inclusive, que envolve movimentos sociais e a sociedade, que querem e têm direito de participar dessa discussão. Bem, em segundo lugar, eu queria dizer que essa data é muito importante para o Recife, sim. Não é somente uma data internacional, né, porque muitos anos atrás, cerca de 30 anos atrás, a OMS excluiu do rol de doenças o então chamado homossexualismo. Para quem não sabe, o sufismo ismo na ciência, na literatura médica, na prática médica, quer dizer doença. Então, o que foi que quis dizer a OMS de maneira muito tardia, inclusive? Que homossexualidade nunca foi, nem poderia ser, e nunca vai ser doença. Nem muito menos algo anormal ou algo ruim. É algo saudável, normal, óbvio, natural e bom, porque a diversidade é que faz a beleza do mundo. É bom que exista diferentes orientações sexuais, né? Os heterossexuais, os homossexuais, as travestis, os transexuais, as lésbicas e etc., todos têm direito a viver num mundo com os mesmos direitos e deveres. É assim que diz a Constituição Federal, é assim que dizem as Convenções Internacionais de Direitos Humanos e etc. Mas por que esse desrespeito ao recifense? Porque os recifenses são humilhados, são agredidos todos os dias, nos ônibus, nos bares, apesar de ter uma lei municipal que já puniu um bairro importante em Boa Viagem, que maltrata ou que trata desigualmente um cliente simplesmente pela sua orientação sexual, ainda há muitos bares e restaurantes, sim, estabelecimentos comerciais, lojas, que tratam mal, que humilham, que olham de lado, que menosprezam, muitas vezes com palavras de maneira mais agressiva do que se fosse com atos de violência física. Então tem muitos recifenses que são humilhados, que são agredidos, e há duas leis, ainda das gestões passadas, das gestões de João Paulo, do prefeito petista João Paulo, que proíbem atos discriminatórios, e especialmente punem estabelecimentos, como esse de Boa Viagem que foi punido, quando tratarem de maneira diversa um cliente ou um consumidor, um usuário, no serviço público, por exemplo, simplesmente pela sua orientação sexual não ser a majoritária ou a que as pessoas preferem que seja. No Recife, na gestão geral do Júlio, muito foi feito. A GLOSS, Gerência de Livre Orientação Sexual, tem toda uma pauta e uma agenda. Enviou para essa casa o projeto que cria o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas da população LGBT. Infelizmente eu tenho cobrei por escrito que essa casa vote esse projeto e aprove, porque há conselhos em todas as outras áreas, né, de direitos humanos, menos da área de proteção à população LGBT. Essa semana, como a programação da GLOSS, da Gestão Geral do Júlio, nós vamos ter dois eventos interessantes. 19 de maio vai ser lançado o Balcão da Cidadania, que inclui uma ação da Secretaria de Juventude e Qualificação Profissional, que é a que eu ocupei durante 1 ano e 10 meses. Vai ter o programa Emprego e Renda nos Bairros, lá no Centro de Combate à Homofobia, perto da Rua das Ninfas, perto da metrópole, né? Que visa levar emprego e renda para as pessoas da população LGBT. E depois o lançamento de uma cartilha com esclarecimentos aos agentes públicos e privados acerca da diversidade sexual, da identidade de gênero e
trazendo para a população LGBT os principais marcos regulatórios, as leis, decretos, inclusive municipais, que os protegem. A Prefeitura vai lançar também placas para serem colocadas em estabelecimentos, mostrando o que diz essas leis. Por exemplo, para que nos bares e restaurantes tenham placas dizendo vou acabar, senhor presidente, que é punível, inclusive com a cassação da licença, o bar pode ser fechado. Vou dar um exemplo de bar, mas isso se refere também, se estende a restaurantes, a outros estabelecimentos, a concessionárias, enfim, o estabelecimento pode ser punido até com a sua cassação, a cassação do seu alvará, com o seu fechamento, o fechamento de suas portas. Portanto, por enquanto é isso, senhor presidente. E mais uma vez eu reitero o que disse aqui a vereadora Isabela de Roldão. Esse projeto que proíbe o livro didático é medieval, é uma coisa de inquisição. Não pode passar aqui. Ele é um retrocesso nos direitos humanos e ele não visa nem erotizar as crianças, nem muito menos perverter as crianças do Recife. Muito obrigado. Último vereador a falar no pequeno expediente, o vereador Luiz Eustáquio. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Foi falado muito aqui, na tribuna agora à tarde, sobre a lei contra a homofobia, de combate à homofobia nacional. Os vereadores não ressaltaram que existe uma lei municipal, a 17.623 de 2010, que essa casa aqui aprovou por unanimidade essa lei. A lei contra a homofobia foi unanimidade. A lei foi unanimidade. Eu votei nela, foi unanimidade. Na época, eu votei, uma lei que nós votamos nela, ela foi unanimidade na casa. Contra a homofobia foi unanimidade. Questão de ordem, senhor vereador. Não pode. Não, só questão de ordem. É a lei da época de João Paulo, não é isso? 17 mil, é exato, entendeu? Essa lei contra a homofobia, ela foi votada por unanimidade nessa casa. Para você deixar bem, entendeu? Até porque não tem nenhum vereador aqui nessa casa que seja favorável. Agora, alguns vereadores nem sabiam da lei. A gente ressalta tanto da lei nacional, tem que lembrar que essa casa também produz lei. E tem uma lei municipal aqui nesta casa. Só para registrar isso aqui, que existe uma lei, até porque essa casa tem esse princípio. Quanto a outras discussões que foram colocadas aqui, aí a gente tem algumas divergências, não pode deixar de ter, que é a questão das crianças serem erotizadas nas escolas. Isso nós temos posições contrárias, e isso está acontecendo nas nossas escolas, e nós não podemos permitir isso. Então, isso realmente é algo que nós estamos discutindo aqui nesta casa. Uma coisa é você ser contra, entendeu, a homofobia, uma coisa é você ter posição contra qualquer tipo de discriminação, nós somos contra. Outra coisa é você estar ensinando algumas questões que é contra a lei ensinar na escola e está sendo ensinado. Primeiro isso. Mas eu queria aproveitar a minha fala aqui, presidente, para ressaltar algo muito grave que está acontecendo, que o novo governo, o governo Temer, está realizando. Eu não posso deixar de falar isso, que é o desmonte da Previdência Social. A Previdência Social está sendo desmontada no nosso país. Não é apenas a reforma da Previdência, não. A reforma da Previdência é algo que está sendo discutido, certo? Querendo aumentar a idade mínima para a mulher de 60 anos, querendo aumentar a idade mínima para o homem de 65. Isso é uma discussão muito séria, onde a população vai perder, onde o povo do nosso país vai perder, onde os trabalhadores e muitos que ajudaram, inclusive que acharam que tinha que mudar o governo, mas que colocaram um governo que está indo direto da questão da reforma da Previdência como o seu principal ato. Mas o que eu falo de desmonte vai além disso. O INSS, órgão do qual eu sou funcionário,
faço parte desse órgão com muito orgulho, ele foi desmontado por esse governo. O INSS foi desmontado. O INSS não existe mais. O governo Temer desmontou o INSS. Entendeu? Desmontou o INSS. O INSS não existe mais. A parte da Previdência foi para o Ministério da Fazenda. A parte da Previdência foi para o Ministério da Fazenda e a parte que cuida dos benefícios foi colocado no Ministério de Ação Social e Reforma Agrária. Ação Social, ou seja, é onde está, onde cuida de Bolsa Família, onde cuida desse, é onde foi parar o INSS, a parte que cuida dos benefícios. Isso é muito grave, porque a tendência disso é a parte boa do INSS, a parte do INSS que tem valor, ir para a mão da iniciativa privada e só ficar benefícios de até 3 salários mínimos ou 2 salários mínimos. É isso que está apontando esse movimento que foi feito. Então, eu estou aproveitando aqui nessa casa hoje dizendo o seguinte: o INSS foi desmontado pelo governo Temer. Foi desmontado e os trabalhadores vão lutar. Os trabalhadores do INSS vão enfrentar o governo. Nós não vamos aceitar o desmonte do INSS sem luta. Nós vamos estar lutando, enfrentando o governo nas ruas. Passaremos agora para o prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 1750-2016, de autoria do vereador André Regis. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1772-2016, de autoria da vereadora Isabela de Rodão. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Chamada regimental. Senhor presidente, temos registrado no nosso painel 29 vereadores e vereadoras, número suficiente para deliberar a rodovia. Passaremos agora para a ordem do dia. Discussão única do requerimento 1631-2016, de autoria do vereador Edmar de Oliveira. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1690, 1691, 1693, 1694, 2016, todos de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1692 de 2016, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704 e o 1705 de 2016, todos de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1706 e 1707 2016, os dois de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1708, 1709, 1710 de 2016, os três de autoria do vereador Marcos Menezes. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1711, 1753, 1754, 1755 de 2016, os quatro de autoria do vereador Augusto Carreras. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1713, 1714, 1752, 1769
e o 1770 de 2016, todos de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1715 e 1716 de 2016, os dois de autoria do vereador Henrique Leite. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722 de 2016, todos de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743 de 2016, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrada a discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 e 1751 de 2016, todos de autoria do vereador André Regis. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Vossa Excelência, está em discussão ainda. Não passei para votação, não. Pois não. Qual o requerimento, senhor presidente? Qual é o número do requerimento? Deixa ele começar a falar que ele vai me explicar. Porque eu senti que ele queria, sabe, quando estava na discussão. Bem, senhor presidente, o motivo que me traz dessa tribuna é para pedir o apoio de todos para que a gente possa fazer um amplo mutirão, vereador Antônio Luiz Neto, pela educação na cidade do Recife. Esses requerimentos que nós fazemos aqui, cobrando providências, mostrando as dificuldades da infraestrutura, o calor intenso, a falta de ventilação, a falta de material, de brinquedos, tudo isso traz consequências. Às vezes eu percebo que o debate sobre a educação ele passa longe do que é o essencial, que é o aprendizado. Mandar uma criança para uma escola e ela voltar para casa sem ter aprendido a lição do dia é fato de fracasso, não apenas da escola, mas também da própria sociedade, ou seja, do Estado e da sociedade. Cada criança custa R$1.000 por mês aos cofres públicos da cidade do Recife. Cada criança na rede pública do Recife custa R$1.000 por mês. É o valor das principais escolas da nossa cidade, das escolas particulares, inclusive. Mas, vereador Jairo Brito, eu venho trazer aqui os dados da última Prova Brasil, das escolas que tiraram 0 no 9º ano em português e em matemática. Significa que os alunos foram para a escola, ficaram do 1º até o 9º ano e foram fazer a prova de verificação do aprendizado pelo Ministério da Educação. A lista é a seguinte: escolas que tiveram nota 0 em proficiência, leva em consideração o desempenho, portanto, na Prova Brasil. Escola Antônio Farias Filho, Escola Sociólogo Gilberto Freire e Mário Melo, no 9º ano. 0, presidente. 0 em proficiência na língua portuguesa no 9º ano, ou seja, no Fundamental 2. Essa criança, ela
faz parte da nossa rede, concluiu o Fundamental 2, tendo sido aprovada sempre, e na proficiência da prova de português do Ministério da Educação, tirou 0. 0 em matemática. As escolas, novamente, Antônio Farias Filho, sociólogo Gilberto Freire, Mário Melo e Olindina de Oliveira França. 9º ano, proficiência em matemática 0. Eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo? Que dano irreparável nós estamos causando a essas crianças que vão para as escolas, sentam nas bancas, passam mais de 9 anos na escola, elas fazem a prova e tiram 0. A culpa é da criança? Claro que não. A culpa é desse sistema falido, arcaico, um sistema que não educa, e é um sistema que custa caro. Mas o custar caro não é o do presente, o custar caro é o do futuro. Porque uma criança que vai para a escola, senhor presidente, e ela não aprende, ela não terá as oportunidades que a vida poderá oferecer para aqueles que foram educados. Terão dificuldade de trabalhar. E quem tem dificuldade para trabalhar, tem dificuldade em manter-se com dignidade. Este é que é o fato, esta é que é a tragédia que o município do Recife assiste diariamente nas suas escolas. E, lamentavelmente, o debate, às vezes, passa longe do que é o essencial. Que uma criança vá para a escola, seja recebida com carinho, com amor, que aprenda português, matemática, que faça atividades físicas, que corra, que pule, que jogue com futebol ou qualquer outro esporte. Aliás, coisa inexistente nessa rede, não há prática de educação física, porque não há parques, porque não existem quadras. Enfim, é preciso que a gente desperte para esta cruel realidade que viola direitos humanos todos os dias no município da cidade do Recife. Muito obrigado, senhor presidente. Espero que esses requerimentos sejam aprovados para, pelo menos, amenizar a situação de tragédia e que a gente possa acordar para tentar reverter essa situação, substituindo essa rede que não dá mais para sustentar por uma outra, que seja capaz de proporcionar condições dignas de trabalho para os professores e, ao mesmo tempo, condições dignas para que o aluno frequente a aula e, de fato, aprenda. Muito obrigado. Encerrada a discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1756, 1757, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 2016, todos de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1767, 2016, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1768 e o 1771 de 2016, os dois de autoria da vereadora Isabela de Rodão. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1782, 1783, de 2016, todos de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segundo a discussão dos pareceres 537-2014, 264-2014 e 532-2015, respectivamente das comissões de Finanças, Orçamento, de Educação, Cultura, Turismo e Esportes,
e defesa dos direitos humanos, defesa do contribuinte, do consumidor, apoio comunitário da criança e do adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei 39 de 2014, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 587/2015 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei 202 de 2015, de autoria do vereador Erivaldo Silva. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento desta pauta, requerimento 1913 de 2016, de autoria da vereadora Isabela de Rodão, requer a mesa diretora, cumpridas as formalidades regimentais, que seja autorizado espaço no plenário desta casa para a realização de uma sessão solene com o objetivo de homenagear a Aliança de Mães e Famílias Raras, AMAR, do Recife, no dia 25 de maio de 2016, das 9 às 12 horas. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento 1885 de 2016, de autoria do vereador Henrique Leite. Pelo presente, venho requerer à mesa diretora, cumpridas as formalidades regimentais, autorização para o uso do plenarinho desta Casa Legislativa no dia 2 de junho, do corrente ano das 9 às 13 horas, para a realização de audiência pública, com o objetivo de discutir a acessibilidade e mobilidade para crianças, gestantes, obesos, cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida, idosos do bairro do Ibura e na cidade do Recife. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Passaremos agora para o grande expediente. Vereadora Vera Lopes, primeira oradora inscrita. Queria lembrar aos vereadores que amanhã haverá sessão solene. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público presente, meu boa tarde. Eu venho à tribuna hoje para discutir vários assuntos. Primeiro, eu quero parabenizar o nosso deputado, ex-deputado federal, Raul Jugman, do meu partido, por ter assumido o Ministério da Defesa. Um homem íntegro, estadista, inteligente, competente e que realmente merece nossos aplausos por ser do nosso partido, por ser de Pernambuco, por ser de Recife. Mas estou muito preocupada com o atual ministro da Saúde. Primeiro porque eu acho que engenheiro não entende de saúde. E pelos atos que ele está praticando, isso aí está ficando comprovado. Ele, inclusive, está dizendo que o mosquito, o Aedes aegypti, ele é indisciplinado. As palavras dele. Vai numa televisão e diz, porque o Aedes aegypti é indisciplinado, agora já quer trazer outras doenças. Então a gente fica preocupado, como é que a gente disciplina esse mosquito, né? Talvez, quem sabe, mande lá para o Ministério da Defesa para cuidar dos mosquitos indisciplinados. E agora, né, ele está dizendo que a partir de agosto vai suspender o SAMU, vai suspender o atendimento pelo SAMU, e vai fechar as farmácias populares. Então, como é que fica a população carente, que não pode comprar remédios, que já não tem nos postos, que ainda vão às farmácias populares para receberem de graça os remédios contra a hipertensão, contra a diabetes, não é? E contra os processos alérgicos, tipo asma, que vão receber aquelas bombinhas tipo Aerolim Spray, que as farmácias populares fornecem com a receita médica. Então, vão tirar o SAMU, que é importante. Como é que vai ficar o atendimento à população?
sem as ambulâncias do SAMU. Os hospitais não têm ambulâncias. Não é? E agora, se retirar as ambulâncias do SAMU, até as transferências dos pacientes vai ficar difícil. Não é? Ninguém sabe agora como é que vai ocorrer. Então, aqui, a gente tem que se manifestar, não é? Para que isso não ocorra. Não pode se acabar com o SAMU no Brasil. E as farmácias populares têm que permanecerem. Elas têm que continuarem fornecendo a medicação, que são essenciais. Imagine se tirarem e fecharem essas farmácias populares. O que é que vai acontecer? A população já está desempregada. Nós vimos aí como anda o desemprego graçando no Brasil todo. Não é? O povo não tem mais dinheiro nem para comprar um pão de cada dia. Imaginem comprar o seu remédio de pressão, comprar o seu remédio para diabetes. Não vai comprar, não vai tomar e, consequentemente, vão ter as complicações advindas, né, da falta da medicação para a pressão alta. O quê? Vai ter seus derrames, seus infartos, por causa da pressão alta. A primeira coisa vai ser o derrame, e vai encher a Previdência. Aí todo mundo vai para a Previdência. Já tem uma reforma na Previdência. Hoje, ele fez uma declaração maior ainda. Eu, defensora do SUS, de um SUS forte, né, de uma saúde de qualidade, ele diz hoje que o SUS está muito grande. Eu não sei, o SUS está grande. Ele precisa diminuir o SUS. Eu não sei como ele quer diminuir o SUS. O que ele quer dizer com isso? Diminuir o SUS. Se o SUS, coitado, agora está cambaleante, está pior do que antes. Imagina, ele quer diminuir, ele quer cortar o SUS. Será que ele quis dizer isso? Então, está muito, muito preocupado. Eu acho que o ministro, que é engenheiro, botaram ele para calcular o voo do Aedes aegypti. Se o voo é baixo, quantos centímetros ele voa. Eu acho que só isso que ele vai entender em engenharia. Mas que realmente está numa situação crítica essas atitudes do novo ministro da Saúde. Mas eu escuto a nossa colega vereadora Isabela de Roldão. Vereadora Vera, obrigada pela parte. Eu queria aqui colocar na discussão que eu entendi que pós aprovação da abertura do processo de impeachment e afastamento da presidente legalmente e legitimamente eleita, eu tinha entendido que os problemas do Brasil estariam resolvidos. Assim vendeu-se, né? A partir do momento que afasta-se o centro dos problemas, a partir de agora, todos os outros estarão sanados. E aí Vossa Excelência vem aqui de forma oficial trazer para a gente aquilo que as redes sociais já colocam. A gente está acompanhando essa problemática do SUS, a gente está acompanhando a problemática da questão do SAMU, toda a problemática da saúde e a gravidade que ficou óbvio quando então vice-presidente assumiu. O que ficou óbvio, a exclusão completa das mulheres dos espaços, nos espaços de poder. E aí eu coloco também para a reflexão de Vossa Excelência, que é vereadora, que é mulher, que sabe o quanto da luta que nós empenhamos para chegar nos espaços de poder, haja vista que são espaços exclusivamente reservados para os homens, porque se não houvessem as cotas, nós dificilmente teríamos condições de disputar uma eleição, mas hoje, graças às cotas do 30%, a gente tem espaço para disputar a eleição e consegue ocupar os espaços. E aqui eu deixo para Vossa Excelência também refletir acerca não apenas da questão da saúde, haja vista que é um governo que por si só é ilegítimo, está aí os vídeos circulando, inclusive, os atores que estavam no Festival de Cinema em Cannes, que estão aí fazendo o seu protesto para o mundo todo ver, mas infelizmente a imprensa brasileira não noticiou, mas está disponível. Então fica aqui também para Vossa Excelência analisar
se de fato lugar de mulher é recatada e no lar mesmo, e por isso que ela não pode estar no ministério, por isso que ela não pode estar à frente de uma bancada, por isso que ela não pode assumir a presidência de espaço nenhum, ela tem efetivamente que estar no lar. Parece que a frase enigmática que foi solta por uma revista falando da suposta primeira-dama, porque eu não reconheço primeira-dama no Brasil, mas parece que essa frase, que tornou-se um meme nas redes sociais, ela é tão real que o então vice-presidente coloca na prática e compõe todo um ministério sem nenhuma representação feminina e a gravíssima ausência de negros e negras nos espaços de poder, que também é outra problemática que o atual governo não reconhece, não abre os espaços e está aí posta. Então a gente enxerga que não é só a problemática na saúde. A problemática, infelizmente, está no governo que assumiu da forma errada, no governo que deu uma passada de perna na democracia e que se colocou como a solução do Brasil. A partir de então, todos os problemas do Brasil estarão resolvidos. E já começa, nas primeiras horas, cometendo erros gravíssimos, que é a ausência dos espaços igualitários, especialmente na representação feminina. Obrigada. Obrigada, vereadora Isabela. Eu quero dizer a Vossa Excelência que ele diz que é bela, recatada e do lar. A mulher tem que ser assim. Então, ele tem que dar cursos, ou tem que pagar cirurgia plástica para as mulheres ficarem mais belas, não é? E tem que estar recatadas e do lar, não é verdade? Mas é uma problemática séria, essa troca de governo, não é? E esse problema da saúde, porque não pode haver corte na saúde nem na educação. Nós são pilares fundamentais na sociedade. Né? A vida. Todo mundo tem direito à vida. E aí o que se está falando realmente vai trazer sérias consequências. Né? Pessoas sequeladas por falta de medicação, por falta de prevenção e por um governo que não pensa na saúde, né? Ele só pensa em números. Mas eu escuto o nosso colega. Vereadora doutora Vera Lopes, era bom que Vossa Excelência conversasse com o nosso ex-colega aqui, Raul Jugman, para ser ministra da Saúde. Não pode, vereadora, um engenheiro elétrico ser ministro da Saúde. Os médicos do Brasil, onde é que estão? Será que não tem um? Onde é que estão os conselhos regionais de medicina? Onde é que estão os sindicatos de medicina que reagiram? Medicina, enfermagem, biomédicas, tudo que reagiram quando o governo de Dilma fez o Mais Médicos. Era para ajudar a população, para levar médicos onde não tinha. Mas defendendo os médicos brasileiros, eles reagiram. E a gente entendia. E agora, vereadora Vera Lopes, bota o engenheiro elétrico na saúde. Por isso que ele está dando choque, né? O mesmo, Vera Lopes, o mesmo que era relator da LDO agora há pouco, que queria cortar 20 bilhões do Bolsa Família. Doutora Vera Lopes, o que é que a gente vai esperar de ministros de um governo golpista que não foi votado? Não foi votado, não foi legitimado nas urnas. É a mesma coisa, vereadora. Se Vossa Excelência ganhar a eleição, que vai ganhar na próxima eleição para vereadora, pelo seu trabalho, e simplesmente tira a senhora porque tem que tirar, porque tem que botar outro, porque Vossa Excelência não está atendendo o
Porque eles querem ouvir. Então não pode. Aí chama de presidente interino, depois é presidente biônico, presidente golpista. Aqui o presidente nosso aqui, o grande presidente, foi eleito aqui por nós. Como é que pode tirar ele aí? Vamos tirá-lo. Porque ele deixou eu passar aqui 1 minuto no meu aparte. Não pode, né, presidente Vicente André Gomes? Portanto, vereadora, isso é de mal para pior. Porque não tem legitimidade. Não tem legitimidade. E aí já tem duas pessoas que foram convidadas para o Ministério da Cultura, ninguém foi. Aí, os secretários indo nas reuniões, sendo hostilizados, os ministros. Claro que não vai dar certo. Meu voto, eu votei em Dilma. Ela teve 54 milhões de votos. E como é que se tira um presidente dessa forma? Que não fez absolutamente nada. Mas Vossa Excelência está de parabéns aí pelo seu discurso. Realmente é uma vergonha. Uma vergonha. Tantos médicos competentes no Brasil que são professores internacionais no mundo todo pela competência do ensino médico e dos próprios médicos do Brasil e colocam o engenheiro elétrico. Engenheiro elétrico é para tomar conta da CHESF, do Ministério aí de Engenharia, Minas e Energias, mas de saúde. É por isso que disse que o mosquito era o quê? Indisciplinado. Então, vamos botar ele para estudar, para poder se disciplinar. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Tem que levar choque elétrico, né, para entrar. Eu não tenho mais tempo para ceder a palavra ao nosso vereador, colega Osmar. Quem está? Eurico Freire. Dá 5 minutos. Eu cedo 5 minutos à vereadora, aproveito para parabenizá-la pelo pronunciamento. Muito obrigada, vereador Eurico Freire. Mas eu concedo a palavra, né, ao nobre colega vereadora Vera Lopes. Osmar Ricardo. Vossa Excelência sabe do apreço que eu tenho, Vossa Excelência, do carinho que eu tenho. Obrigada. Primeiro pela responsabilidade que Vossa Excelência tem na tribuna, de trazer os assuntos importantes, de denunciar o que ocorre em nossa cidade, no país. Apesar da senhora estar no partido, o PPS, que é sublegenda do PSDB. Mas Vossa Excelência sabe da admiração que eu tenho, do assunto que Vossa Excelência traz, e o que o meu nobre companheiro de partido, Jário Brito, colocou aqui na questão do ministro da Saúde. Recife, nós tiramos em 2015 dinheiro que era da limpeza urbana para a publicidade do prefeito Geraldo Júlio. Isso eu já denunciei aqui várias vezes. Foi tirado dinheiro da limpeza urbana, da Ilurbe, para a publicidade do prefeito Geraldo Júlio. Por isso que causou isso, vereadora. Não adianta o prefeito Geraldo Júlio maquiar a cidade. Ele fala em mutirão aos sábados nos bairros. É um mutirão que engana o povo, inteiramente político. E parece que o Tribunal de Contas não foca nisso, vereadora. Por quê? Eu lembro que o Exército foi lá no Ibura. Nos canais ali do Ibura tem vários, diversos. Tem um que traça ali a Lagoa Encantada, Chapéu do Papa, o R3, o R4. Tem um que vai para Monte Verde. É o mesmo que vem de lá. Fizeram uma limpezazinha lá, tiraram os pneus, tiraram os matos. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, a prefeitura esteve lá novamente. Como é que vai cuidar da saúde do povo?
Como é que um mosquito não vai proliferar? Ele é indisciplinado, é indisciplinado. É indisciplinado. É disciplinado. O mosquito e o prefeito que não faz nada, que não cuida da saúde do povo. Vossa Excelência é brilhante nessa tribuna. Vossa Excelência traz o debate importante que é preciso para essa cidade. É verdade. Certo? Eu quero dizer a Vossa Excelência que esse debate da saúde é um debate muito importante que ninguém leva em conta. Você pega Mendonça Filho, está na Operação Lava Jato. Mendonça Filho está na lista da Odebrecht. São eles que são os ministros de Temer. Como é que esse governo vai dar certo? Governo golpista, que a maioria dos seus ministros estão na Operação Lava Jato. A maioria deles. A maioria deles. Que não são técnicos. A maioria deles são deputados. Que não têm capacidade de ser deputado. Então ali, a gente sabe como. Porque a reforma política que era para ser feita nesse país não foi feita. Foi feita uma maquiagem. O seu Eduardo Cunha. O seu Eduardo Cunha está sendo, inclusive, a Casa Civil. Vossa Excelência não viu? Os assessores e as pessoas da Casa Civil do governo Temer são assessores do Eduardo Cunha. Veja como está esse governo Temer e veja o que eles querem fazer. Eu vou concluir, vereadora, dizendo que esse governo não vai também cuidar da saúde. Não vai ter responsabilidade que o governo Dilma teve na época que criou, que foi um projeto de um ex-vereador desta casa, Mozart Salles, que discutiu e analisou no país todo a falta de médico. Foi o nosso companheiro Mozart Salles, primeiro suplente de deputado federal, companheiro do Partido dos Trabalhadores. Mas Vossa Excelência sempre tem razão em defender a saúde, porque é isso que a senhora faz a sua vida inteira. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador Osmar Ricardo. Eu quero, nesse momento, antes de encerrar nossa discussão de hoje, dizer e alertar e convidar os senhores vereadores, com sua equipe, com seus gabinetes, para doar sangue. Vamos fazer um mutirão. O Hemop está sem sangue. Nós estamos precisando de doadores. Não é? Muita gente com chikungunya, muita gente que teve dengue. Isso baixou muito a doação de sangue. E hoje nós estamos sem sangue no Hemop. Eu convido meus colegas vereadores para fazermos um mutirão com os gabinetes, uma ação, senhor presidente, aqui mesmo na Câmara, a gente convidar até o carro do Hemop, para que todos os vereadores com seus gabinetes doem sangue do Hemop para salvar vidas. Obrigada. Senhor presidente, gostaria de pedir verificação de quórum, por favor. Vai ser ministra. Há uma solicitação de verificação de quórum. Eu peço ao vereador para fazer a verificação de quórum. Senhor presidente, temos registrado 7 presenças. Não cumprindo a norma regimental, por falta de quórum, declaro encerrada a sessão, convocando para amanhã uma sessão solene nesta casa. Senhor presidente. Qual é a sessão solene? Hein? Qual é a sessão solene? O Dia Municipal contra a Hemofobia. Não pode. Eu só queria registrar que esse pedido não é meu, certo? Só para ficar claro. Não, mas deixa eu dizer a Vossa Excelência, o regimento diz que quando há uma solicitação de quórum, na verdade, não tendo número, não se discute outra matéria. Se Vossa Excelência quiser,
eu vou verificar e digo a Vossa Excelência. Não, não tem problema. Eu só queria ressaltar, para ficar registrado aí, que essa audiência pública, que essa sessão solene que Vossa Excelência, essa sessão solene para a qual Vossa Excelência está convocando amanhã, em homenagem e alusão ao Dia Internacional do Combate à Homofobia, não é de meu requerimento. Entendeu? Pois não. Obrigado. Não sei. Ô Vera.